Já. Obrigada, queridos, por estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus, a Roseli, a oportunidade de poder, logo cedo pela manhã, nos achegarmos a Deus através do grupo, né? Através do GoSix. E por cada um de vocês que estão a cada dia clamando e orando aqui no grupo. Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós a cada dia e a gente precisa a cada dia, cada momento, realmente ser grato e reconhecer o amor e o favor de Deus por nós. Eu amo muito o personagem Davi, o personagem bíblico Davi, e vocês podem perceber, se vocês pegarem cada salmo dele, ele vai, em algum momento ele vai falar, eu vou testemunhar, eu vou falar, eu vou contar para todos, eu vou cumprir meus votos, eu vou falar do Senhor. Então, constantemente ele faz isso. Olha, eu vou guerrear contra os meus inimigos e quando eu vencer, eu vou testemunhar. Todo momento ele arruma um jeito de dizer: Senhor, eu vou falar dos teus feitos para outras pessoas que não te conhecem. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. A gente tem que, em primeiro lugar, honrar e glorificar a Deus e, em segundo lugar, testemunhar. Porque o testemunhar, o glorificar, é o que vai abrir portas para outras bênçãos. Os pedidos são importantes e necessários, eles estão presentes na nossa vida todos os dias. Mas antes de pedir, agradecer, antes de pedir, testemunhar, porque isso faz com que a nossa mente trabalhe na direção do objetivo, que é vencer em Cristo. E aí sim os pedidos, e aí sim as nossas lágrimas são derramadas diante de Deus, e Deus vai ouvir, mas antes de tudo, antes e depois, o testemunho e o festejar, o glorificar o nome de Deus vem primeiro. Nessa manhã, nós oramos, como sempre oramos, e pedimos a Deus que nos mostre o que falar para qualquer pessoa que esteja atenta e de ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. E aqui nós temos pessoas, e cada um representa uma família. E falar sobre família é uma coisa muitíssimo complicada. Eu acredito que de todos os temas e de todos os departamentos da igreja, falar sobre família, nos dirigirmos a famílias, é uma das coisas mais complicadas que tem. Por quê? Porque todos nós temos problemas. E quando nós não temos um problema que seja nosso, nós estamos sofrendo um problema de alguma pessoa da família. Então, é o caso dessa pessoa que foi colocado aqui. Ela foi visitar o pai doente, o pai morreu e agora ela está doente. Então, doente e entubada. Então, muitas vezes você está fazendo a sua parte corretamente, mas tem alguém na sua família que não quer mais fazer, ou não está fazendo. Pode ser o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, alguém. E você aí começa a carregar esse fardo da dor de quem não está mais interessado ou no casamento, ou em trabalhar, ou em ganhar dinheiro para o sustento da casa, ou em se manter firme nos caminhos de Deus, não importa, a pessoa está se desviando de alguma maneira. E isso causa um transtorno para a família, um transtorno para os outros membros. Quem não tem aqui o conhecimento, quem não tem na história, na casa, na família, tem o conhecimento de alguém que se desviou dos caminhos de Deus, de alguém que passou a ser drogado, de uma filha que se prostituiu, de uma filha que você não queria, mas se divorciou, de um filho que você não queria, mas que tem mais de 2, 3 mulheres. Queridos, são membros da nossa família e tudo isso está dentro da família. Tudo isso faz parte das famílias e é a realidade, porque é da família que as pessoas saem para a sociedade. E nós temos que enfrentar isso, independente de quem você seja, se você é pastor, se você é membro, se você é líder do GoSix, se você é uma pessoa que está chegando agora, quando você vê a situação e você vê os relatos, você fala, nossa, é tudo igual, não muda nada. Desde o presidente da Associação Geral até o mais novo membro que chegou agora na igreja menorzinha de algum lugar pequenininho do Brasil ou dos Estados Unidos ou de qualquer lugar. Família. E como eu já disse alguma outra vez, a primeira família do mundo foi uma família toda errada. Totalmente disfuncional. Assim que entra o pecado, aquela família se desintegra. Se desintegra, acaba aquilo ali. A beleza daquele lar edênico acaba.
quando o pecado entra. E o pecado está presente na minha e na sua vida, na minha e na sua família. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente com o testemunho que a gente dá. Porque você pode estar nesse momento testemunhando de maravilhas da sua família, mas amanhã o barco vira. Depois de amanhã o caldo entorna. E aí você olha para trás e fala, nossa, o que aconteceu? Que momento foi que tudo isso aconteceu que eu não vi? No dia a dia da vida. Nos anos da vida, nos problemas da vida, nas situações da vida. Problemas horríveis acontecem em momentos ruins e problemas horríveis acontecem em momentos bons. Quando tudo está bem. Quando você olha assim e fala, nossa, está tudo tão bem. E, infelizmente, de uma hora para outra, alguém erra, alguém mancha, alguém suja, alguém entoa uma nota fora. Aquela nota que não... Sabe aquela nota que ela não é desafinada, ela bateu fora. Ela quase foi, você quase pegou a nota, mas não pegou. Destoa. Destoa do cântico, destoa do louvor, destoa do todo. O que fazer com isso? O que fazer com isso para a gente continuar como família? O que fazer para continuar como uma família que seja um exemplo, apesar de ter o filho drogado, apesar de ter o filho ladrão, apesar de ter um filho assassino, apesar de ter um filho desviado, apesar de ter um filho que não acredita mais na palavra de Deus? O que fazer quando isso cai na sua vida, na sua família? O que fazer? É uma família ainda. Os antigos, lá atrás, eles faziam o seguinte, sai da minha casa, você não é mais minha filha. E expulsavam as moças de casa. Muitos pais faziam, você vai desviar para o caminho do bandido, eu mesmo mando te prender e a gente acaba com isso. Ninguém quer a vergonha, todo mundo só quer o lucro, todo mundo só quer a parte bonita. E vamos e venhamos, né? A parte bonita é boa de mostrar. Mas eu estou falando da realidade de cada família, porque em cada família tem um problema. E como fazer para que essa família continue funcionando apesar do problema? Porque, gente, o problema não vem para destruir. O problema não vem para te destruir. O problema você vai ter até as portas, até o momento em que você vira aquela mãozinha pequenininha, parecendo uma mão de um homem lá na nuvem, e essa mãozinha for a concretização da sua fé, que é Jesus voltando, até esse momento, você vai ter problema. Então, se você permitir que o problema te destrua, aí não tem como. Mas nós precisamos trabalhar para que o problema não nos destrua, muito pelo contrário, que o problema possa ser uma ferramenta que você vai utilizar para glorificar a Deus. Uma ferramenta que você vai usar para que no momento certo aquilo ali seja um testemunho do poder de Deus. E eu separei aqui um texto hoje que está em Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 8. E eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque eu vou chegar no tema da nossa mensagem de hoje. E aqui o apóstolo Paulo escreve uma carta para Tito e ele diz assim, lembra-lhes de que se sujeitem aos governadores e autoridades. Sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos herdeiros seus, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens.
Aqui Paulo está falando a respeito do que nós devemos fazer e como devemos nos comportar como cristãos. E ele diz, olha, vocês não são salvos pelas obras. Isso é fácil, isso é fato. Paulo já falou isso, claro aqui, e nós entendemos isso. Vocês não são salvos pelas obras, mas as obras que vocês fazem glorificam o Pai do céu. Quando vocês fazem as boas obras, vocês conseguem fazer o quê? Aquilo que eu disse que Davi faz. Testemunhar de mim através das boas obras. Então, eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela graça, pela justificação de Cristo, todos nós sabemos. Mas as obras vão falar do meu caráter. As boas obras vão falar quem eu sou. E aí, o tema que eu separei para hoje, o tema chama-se A Obra do Perdão. Como você está desenvolvendo na sua família a obra de perdoar? Porque quando eu abri falando dos problemas que as famílias têm, e que é fato, todos nós sabemos disso. Muitos queremos esconder, muitos queremos fingir que não tem. Os líderes, na sua maioria, passam panos quentes, esconde debaixo do pano, porque são líderes e não podem ficar mostrando os erros. Eu lembro de uma vez, agora me passou na mente, eu lembro de uma vez que eu fiz uma mensagem, faz muitos anos isso, deve ter mais de 20 anos, e eu usei aquele versículo que Paulo fala dos pecadores, eu sou o principal. E eu dei ênfase nessa parte. Falei, irmãos, dos pecadores eu sou a pior. E uma pessoa me chamou lá fora e falou assim, irmã, mas no que eu posso lhe ajudar? Tá difícil de vencer esse pecado? Quantas vezes, não é? Você vê uma pessoa falando e você já pensa, nossa, tem pecado. Então, o líder tem muito medo de ser chamado de pecador, né? Mas nós estamos aqui com a nossa família repleta de pecados e de falhas. E a minha não é diferente da sua. E aí, mas como fazer essa obra? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, pratiquem toda boa obra. E aí, muitas vezes, nós pensamos assim, os homens, no geral, pensam assim, eu estou trabalhando e pondo sustento dentro da minha casa, né? E muitas vezes a mulher pensa, mas eu estou dando conta de tudo, estou cuidando da minha casa, estou fazendo bem feito. E aí a gente quer uma casa organizada. E tá certo, toda casa organizada vai demonstrar como está a tua mente. Então, se a casa está desorganizada e suja, tem problema nessa mente. Mas e se a sujeira e o problema for nos membros da família? Se a casa estiver toda limpinha, cheirosa, gostosa, e vocês aí nos Estados Unidos têm uma vantagem de ter cheirinho para tudo quanto é lado, né? Ai, que delícia! Tem cheirinho para pôr no sofá, tem cheirinho, tem vela para acender aromática, tem tudo. Tem muito mais do que aqui. E as casas são cheirosas. A casa da Roseli é uma delícia, cheirosa, gostosa. E aí a gente quer a casa limpa, cheirosa, gostosa. Mas como é que está esse cheiro moralmente falando, espiritualmente falando? Será que nós estamos repudiando cada membro da nossa família que faz uma coisa errada? Existem pessoas, e eu vi a questão do abuso, existem mulheres e filhos que são abusados, e essas pessoas emocionalmente se sentem sujas. Será que o membro da família também está rotulando essa pessoa de suja porque ela foi abusada? Será que a pessoa que tem a fraqueza do vício, da bebida, da pornografia, seja do que for, essa pessoa está sendo excluída, maltratada, pisoteada pelos próprios membros da família? Então, para falar sobre perdão, eu quero ensinar você o que é perdão. Eu quero ensinar a você que é mais fácil perdoar do que você imagina. Eu poderia estar aqui, nesse momento, a partir de agora, cobrando um valor para te ensinar isso. Mas eu vou te ensinar sem custo. Eu acho muito difícil que você tenha esse conhecimento que eu vou te passar agora. Se você tiver, então você já está usando. Amém, meus parabéns. Se você não tiver esse conhecimento, ele é específico para você. E eu oro para que você aprenda e pratique. Eu quero dizer para vocês o seguinte: perdoar não é sentimento. Perdoar não é você sentir que deve perdoar. Perdoar não é quando você fala assim, ai Senhor, me ajuda que a partir de agora eu perdoo. E aí abaixa um sentimento em você e você fala, nossa, fui tomada pelo sentimento do perdão e agora eu perdoo. Não. Perdoar não é isso. Perdoar não é você dizer assim, olha, você me fez tal coisa, mas eu estou orando.
O dia que eu sentir no meu coração que eu deva te perdoar, aí eu perdoo. Não, isso não é perdoar. Isso é você pôr uma data para a pessoa ficar esperando o dia que, pela sua misericórdia, você vai perdoá-la. Isso não é perdão. Então vamos lá, o que é perdão? Perdão, eu já acabei de falar, perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Então, qual é a ordem? O que é mandamento? Mandamento é aquilo que é imperativo. Imperativo é faça, vá fazer. Ponto final. Peraí, mas Sueli, então se é mandamento, como é que fica o meu sentimento? O seu sentimento fica entregue nas mãos de Deus. E ele vai te ajudar e você vai querer se livrar dele. Mas é tudo razão, é cognitivo, é conhecimento e é aplicar. Para você entender que perdão não é sentimento, mas é mandamento, vou te falar de mais 2 mandamentos que você pensa que é sentimento. Amar não é sentimento. Amar é mandamento. Você obedece e ama e acabou. Não é para discutir. Ah, eu não te amo mais. Não existe isso. Amar é mandamento. Deus mandou amar e manda. Mandou e acabou. Terceiro sentimento, alegrar-se. Ai, eu hoje tô triste. Ai, hoje eu tô triste. Ai, hoje eu tô chateada. Ai, hoje eu não vou na igreja. Ai, hoje eu tô com sentimento de tristeza. Não vou na igreja. E as pessoas se agarram nesses sentimentos como se isso determinasse a vida. Os sentimentos não podem determinar sua vida. Alegrar-se não é um sentimento, é um mandamento. Por quê? Porque Deus disse: perdoai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tudo isso é mandamento e é da palavra de Deus. Agora vamos lá, vamos entender. Você acha que se Jesus soubesse que você não poderia obedecer, ele mandaria você fazer? Não, ele não mandaria você fazer, mas ele ordenou. Ele colocou no imperativo, vá fazer e ponto final. Então, se Jesus disse isso, é porque você pode fazer. É porque você tem condições de fazer. É porque ele olhou para você e falou, ame, e você vai ver que o resultado vai ser bom. Então, eu amo, eu perdoo, eu me alegro. Quando eu levanto de manhã com aquele sentimento que baixa e diz assim, ai, não vai na igreja hoje não, você nem tá bem. Você olha bem para você mesma e diz assim, pois agora é que eu vou me arrumar e vou. Porque eu estou bem. E você passa o dia bem. Ah, mas eu vou amar quem não me ama? A ordem não é amar quem te ama, meu querido. A ordem é amar. E agora voltamos então ao perdoar. Perdoar é perdoar e acabou. Ah, mas o fulano me fez grande mal. Ontem eu estava com uma cliente que foi abusada por alguns meses pelo marido, recém-casada. A moça casou com 19 anos, engravidou em seguida e o marido passou a abusar dela. Ela dormindo, ela acordada, não tinha momento. E essa mulher começou a viver um tormento. E agora, 6 anos depois dessa separação, ainda muito machucada, ela falou, não dá mais, eu preciso me tratar, eu estou muito doente. Começamos um processo. E o quanto essa mulher está machucada. E aí, qualquer um que me ouve nesse momento pode dizer, mas isso não tem perdão? Queridos, não existe pecadinho e pecadão para perdoar ou não perdoar. Existe a falha da pessoa para com você. E nesse momento tem que entrar o mandamento, eu te perdoo. Como é que você vai fazer isso se dentro de você está cheio de ódio? Não interessa. Deus não perguntou isso para você. Ele não falou para você, ai, você perdoa no dia que você tiver sem o sentimento. Sabe por quê? Que Jesus não condicionou isso? Porque você não vai estar livre desse sentimento, meu querido. O sentimento vai te atormentar. Sabe até quando que ele vai te atormentar? Até o dia em que você disser, eu te perdoo. Eu libero o perdão para você. Nesse dia, a sua mente começa a entender. Aí você deu espaço para o Espírito Santo. Agora ele começa a agir. Agora você vai começar a se libertar da mágoa, do rancor e de tudo que está dentro do seu coração. E aí você pode dizer, mas meu filho fez isso de errado, eu não consigo perdoar o meu filho, eu não consigo perdoar, ele fez coisa errada demais.
Mais errada do que você está fazendo a não perdoar, ao não perdoar, não tem. Porque se você não perdoar às pessoas aquilo que elas lhe fizeram, fica impossível de você ser perdoado também. E Deus é tão maravilhoso que ele fez isso, né? Na oração ele diz: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, para e pensa. É condicional também. Então, o perdão é uma coisa tão necessária, principalmente no seio da família, porque é dentro da família que essa pessoa tem que receber o perdão primeiro. Porque quando ela é perdoada no seio da família, a partir daí, ela explode essa graça para todas as pessoas lá fora. No trabalho, na igreja, na rua, no parque, onde ela estiver, ela vai mostrar um semblante de perdoado. Lembram-se do paralítico que desceu pelo teto? Aquele paralítico, ele era paralítico emocionalmente, mentalmente, por conta disso ele tinha o corpo paralisado. Tanto que quando eles descem o homem e eles começam, todos em volta veem aquela situação, todos ali já estavam, mas olha, um paralítico descer aqui, e Jesus vai dar atenção para esse paralítico. E Jesus, então, vê tudo, vocês conhecem a história, eu não vou entrar nela, mas o que eu quero relatar é, Jesus olha para aquele homem paralítico e diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Na hora que Jesus perdoa, aquele homem faz exatamente isso. Ai, graças a Deus. Recebi tudo o que eu precisava. O semblante dele muda ali. Tudo muda ali, porque ele alcançou o quê? Perdão. Após ser perdoado, ele levantou e andou. Levantou e andou. Então, o perdão é o que salva, o perdão é o que liberta, o perdão é o que cura. E talvez você esteja dentro da sua casa hoje, chorando, reclamando e orando, e ajoelhado e clamando por coisas que você quer, sem antes pedir perdão. E sem antes estender o perdão de mãe, o perdão de pai, o perdão de amigo, o perdão de amor, o perdão para a esposa, o perdão para a esposa. Por que as pessoas se separam, irmãos? Porque não tem perdão. Por que as pessoas vão ficar longe umas das outras? Por que tem irmã na igreja que quando se vê na igreja, uma olha aqui, outra olha lá, vou por lá? Por quê? Porque não tem perdão. Ah, mas eu estou esperando sentir. Querido, você não vai sentir nunca. Como é que um ser pecador como eu, como você, deixa eu falar você também, né? Senão é só eu aqui. Um ser humano pecador como nós, pode esperar sentir uma coisa boa. Ah, eu senti que hoje eu devo te perdoar. Meus queridos, isso não vai acontecer nunca. Por isso que Jesus falou, não é sentimento, é mandamento, obedece e ponto final. Ah, Sueli, e se for falso? Olha como nós somos. O ser humano é terrível. E se eu for lá e disser, eu te perdoo? Mas eu não estou sentindo, é falso. Não, não é falso. Não é falso. A partir do momento que você está obedecendo o mandamento, é mandamento, você está obedecendo. Então você vai lá e você pode até dizer para a pessoa, seja sincero, olha, eu estou aqui hoje e eu vim aqui para conversar com você, eu vim aqui para te oferecer o meu perdão, eu não estou sentindo no meu coração isso não, mas o Espírito Santo mandou eu vim. E eu vim aqui para te perdoar, me perdoa. Eu quero dizer que eu te perdoo pelo que esse é o perdão correto, essa é a forma, essa é a fórmula. Você chega até a pessoa e diz, eu vim aqui porque eu quero pedir perdão pelo que eu te fiz. E eu te perdoo pelo que você me fez. Daí para frente, meu querido, agora o Espírito Santo pode ajudar. Agora o Espírito Santo entra com provisão. Porque você fez o que tinha que ser feito. Você obedeceu. Agora, se a pessoa disser, eu não tenho nada para te perdoar, eu não vou te perdoar. A partir daí, o problema é dela, não é seu. Você resolveu o problema, entregou lá e acabou. Eu tratava uma senhora há alguns anos atrás, que o problema gravíssimo dela era justamente perdoar o marido por causa de um divórcio. E no início do processo ela já estava magoadíssima, terrível. Eram anos, era muito sofrimento, aquela mulher sofreu demais. E o divórcio já tinha acontecido há muitos anos. Aí ela falou, ela tinha problemas seríssimos de saúde física, e esses problemas eram os mesmos problemas do paralítico. E aquilo estava travando ela. Era fibromialgia, tudo quanto era problema ela tinha. E aí, chegamos, depois de alguma sessão, chegamos na sessão do perdão. Vamos lá, né? Aí ela falou assim, olha, meu psicólogo disse que eu não preciso perdoar porque é muita coisa nas minhas costas. Meu psiquiatra disse que eu não preciso perdoar. Aí você vai me dizer o quê? Eu falei, bom, você pode não perdoar, você é livre para não perdoar. Você quer continuar doente?
Se você quer continuar doente, travada, tomando coquetel de morfina, continua. A decisão é sua. Não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu falei, bom, então libera o perdão. Queridos, ela marcou um horário com o ex-marido. Os dois sentaram-se num restaurante. E o homem ficou de boca aberta. De ver que ela falou, eu vim aqui para te pedir perdão. E quero te dizer que eu perdoo o que você me fez. O homem ficou sem palavras, não sabia o que fazer, aceitou, disse que não esperava aquilo nunca na vida. O que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu é que eu estou obedecendo o que Deus me pediu. Os dois até beberam alguma coisa juntos, acabou o encontro e essa mulher está livre, livre de fibromialgia, livre de tudo. Livre de ficar aleijado, porque a pessoa que não perdoa vai se tornando aleijado fisicamente, porque vai travando todos os músculos e nervos e ossos. Então, o que o seu filho está fazendo para você que está te deixando desgostoso? Não sei. Eu sei o que os meus fazem, o que os seus fazem, não sei. Mas esses mesmos filhos fazem coisas boas. Esses mesmos filhos abençoam, esses mesmos filhos são filhos. Acima de tudo, eles são filhos. Se Deus me perdoou, se Deus te perdoou sendo nós pecadores, por que eu não posso perdoar meu filho? Por que você não pode perdoar sua filha? Você é melhor que Deus? Por que você não pode perdoar o esposo que fez coisa errada, a esposa que fez coisa errada? Por que você é melhor que Deus? Nós ofendemos a Deus todos os dias e Deus nos perdoa todos os dias, e todos os dias estamos limpos e revigorados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, por que eu não estendo o perdão? É por isso que Jesus falou, você vai perdoar se você quiser ser perdoado. E aí você não perdoa, e sábado você tá bonitinho de terno, você bonitinha de vestido, cada uma linda do salto, e não perdoa. E vai para a igreja, e canta, e corrige os outros, sendo que não perdoa. Queridos, nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser o modelo. Sueli, você não sabe o meu perdão. O meu pai matou. O meu vô matou a minha mãe. História real. O avô matou, o pai matou a filha e a neta viu. A neta assistiu. E essa moça não conseguiu perdoar. Quando conversamos, ela viu que ela poderia entrar sim num processo, ela falou, eu não quero processo, eu não quero nada. Ela casou, descasou. Ela agredia o marido. Os problemas que ela tinha eram tão graves que ela agredia o marido, ela vivia a poder de remédio. Um casamento que durou 3 anos e meio, se muito, porque o homem não aguentou. E passado alguns anos depois que ela expulsou o marido e que eles se separaram e tudo, uma madrugada ela pôs fim na própria vida. Porque ela preferiu não perdoar. Queridos, as boas obras que nós fazemos podem não garantir nossa entrada no céu, mas são uma evidência de que fomos salvos por Jesus. Preste atenção nisso, eu vou repetir. As boas obras podem não garantir nossa entrada no céu, e não garantem mesmo, mas são uma evidência de que fomos salvos em Cristo Jesus. Então, se eu fui perdoada, eu perdoo. Se eu obedeço 10 mandamentos e eu faço questão de obedecer a todos, perdoar está entre eles. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos capacite, para que a gente possa entender que perdão é como a água que eu bebo, o ar que eu respiro, o sol que aquece o meu corpo. É justiça, é amor, é misericórdia. E eu preciso começar isso na minha família. São os meus filhos maravilhosos ou todo tortos. É o meu casamento, é a minha vida que está totalmente desmoronando ou está inteirinha em pé. Não importa. É dentro da família onde acontecem os melhores e os piores momentos da vida de um ser humano. Porque quando um filho não é perdoado, quando um cônjuge não é perdoado, quando existe ali uma rusga, uma mancha, um roxo, uma coisa que já cauterizou por causa da dureza do coração, quebrar essas pedras dá muito trabalho. Mas comece a quebrar hoje, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai quebrando isso, essa dureza de coração, com o sangue de Cristo, e passe a perdoar, estenda o perdão. Quer mais uma orientação? Perdoa logo. Deixa passar, não.
Não deixa nem passar para amanhã, não deixa, nem dorme. Nem dorme, fica, já fica de noite orando, e no dia seguinte vai lá e bate na porta do filho, filho, vem aqui. Papai te ama. Mamãe te ama muito, 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 muito. Abraça, aquele abraço de 40 segundos, não, abraça de 1 minuto, 2 minutos, passa a mão na cabeça, faz cafuné, dá uns beijos na bochecha dele, na bochecha da sua filha, do marido, da esposa, bem gostoso, e fala assim, tá tudo certo, eu te amo. O que você faz é uma decisão sua, mas eu te amo. E eu quero o seguinte, um dia nós vamos estar todos no céu juntos. Agora, imagine essa pessoa saindo para trabalhar. O dia dela é outro, a vida dela é outra. E ela vai transmitir isso para as outras pessoas. E você vai estar testemunhando do amor de Deus, fazendo uma grande obra, a obra do perdão. Tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, é o meu desejo. E vamos aprender. E como eu falei, eu não cobrei, hein? Mas da próxima eu cobro. Eu, Sueli, você pode orar, por favor? Querido e amado Deus que estás nos céus, louvamos o teu nome pelo momento que passamos aqui. E, ó Deus, pelo teu poder, o Senhor nos trouxe uma mensagem que nós devemos aprender antes de todas as outras, que é perdoar, para que as pessoas possam testemunhar do amor que existe dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e que ele saia, ó Deus, contagiando os vizinhos, os colegas de trabalho, os membros da igreja, no avião, onde estivermos, ó Deus, viajando, num restaurante, no shopping, nas compras, pagando contas, no banco, não importa. Que o amor que a gente coloca dentro da nossa casa e que a gente demonstra através do perdão possa alcançar os nossos queridos para que eles possam alcançar outros lá fora. Que a nossa vida seja um testemunho de amor e de obras, a obra de perdoar, porque nós sabemos que é uma obra, é um desafio, mas obrigada porque o Senhor nos deu a receita e nós podemos fazer isso com todos os nossos queridos hoje e todos os dias da nossa vida. Abençoa cada pessoa do GoSix, cura cada enfermo, liberta cada enfermo emocional, espiritual. Dá, Senhor, que o teu amor encha e inunde os nossos corações como o Senhor planejou que fosse, e que a gente não seja um empecilho para que essa obra aconteça. Abençoa-nos todos e cada família aqui representada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.